Qual estado brasileiro que faz divisa com o Uruguai? Quem é que sabe disso? Divisão com o Uruguai? Tá no primeiro ano, você falou, né? Aham. Tá na região sul. Qual estado brasileiro faz fronteira com o Uruguai? Estado? Fica no sul. Qual estado brasileiro faz divisa com o Uruguai? Mato Grosso do Sul? Não. Qual estado brasileiro faz divisa com o Uruguai? Nenhum. Tem certeza? Sim. Errado. Qual estado brasileiro faz divisa com o Uruguai? Faz essa questão na prova pra mim essa semana, só que eu não lembro. Essa pergunta? Essa pergunta. Qual estado brasileiro faz divisa com o Uruguai? Caraca. Sei. Qual estado brasileiro faz fronteira com o Uruguai? Caramba, Santa Catarina? Errou. Errou, mano. Qual estado brasileiro faz fronteira com o Uruguai? Rio Grande do Sul. Boa, mano. Boa.